Muitas pessoas sonham com o amor e o casamento, encontrar alguém que te veja no seu pior. Mas ainda pense, o melhor de você é, para um grande número da população, o objetivo final da vida. E para esses casais, eles ganharam na loteria, porque quem ficaria por perto, depois de ver seu parceiro cometer um assassinato? Nesse caso, apenas outros assassinos ficariam. Junte-se a nós no episódio de hoje, enquanto examinamos 3 casos de maridos e esposas assassinos que conseguiram escapar por anos. Os monstros de Ecatepec. Juan Carlos Hernández nasceu em algum momento de 1985, na cidade de Lázaro Cárdenas, México. Ele foi criado apenas pela mãe, em família monoparental, e supostamente sofreu muitos abusos dela. Ela supostamente levava homens para casa e forçava o filho a assistir aos atos sexuais. Hernández, mais tarde, afirmaria que também sofreu abuso sexual durante a infância por parte de outra mulher que, em determinado momento, foi sua cuidadora. Aos 10 anos, ele caiu da escada e teve uma lesão cerebral traumática. Patrícia Martínez, por sua vez, nasceu em algum momento de 1980 na mesma cidade. Como Hernández, ela nasceu em família pobre e sofreu na juventude. Ela foi diagnosticada cedo com transtorno de inteligência limítrofe e deficiência de aprendizagem. Ela passou parte da vida trabalhando como prostituta, depois de fugir de casa. Martínez conheceu Hernández em 2008, quando o casal estava na casa dos 20 anos, e Martínez trabalhava como garçonete em um restaurante. Ela via Hernández com frequência, e logo começaram a conversar, o que rapidamente resultou em um relacionamento florescente. Eles se casaram pouco tempo após se conhecerem e tiveram 4 filhos em 10 anos juntos. Martínez depois afirmou que a primeira vítima foi uma mulher de 22 anos, atraída por seu marido à casa deles, com promessa de emprego. Uma vez dentro da casa, ele levou a jovem ao banheiro, onde a estuprou, decapitou e esquartejou. Martínez depois cozinhou partes do corpo e as comeu com o marido. A segunda vítima do casal foi uma adolescente que morava ao lado deles. A jovem parecia ter transtorno por uso de inalantes e recebeu promessas vazias de Hernández sobre ganhar dinheiro. A morte dela foi idêntica à da primeira vítima do casal. Ela foi estuprada, decapitada e esquartejada. Partes do corpo dela foram novamente usadas para canibalismo. Ao longo de 6 anos, o casal assassinou pelo menos 10 mulheres, mas confessou quase 20. Notavelmente, a cidade de Ecatepec é famosa por seus números sombrios de crimes, sendo o feminicídio assustadoramente comum. Só em outubro de 2018 que o casal foi finalmente capturado. O procurador-geral do Estado do México, Alejandro Gomes, afirmou que o casal chamou a atenção dos investigadores após serem registrados boletins de ocorrência sobre o desaparecimento de 3 mulheres na cidade em abril, julho e setembro de 2018. Ele afirmou à imprensa: "Nossas investigações indicam que as 3 mulheres desaparecidas tinham algum vínculo com o casal. Descobriu-se isso ao encontrar o número de Martínez nos registros telefônicos de todas as mulheres." Notavelmente, uma das vítimas da dupla, Nancy Huitron, desapareceu junto com sua filha de 2 meses. A polícia passou a vigiar o casal, ao descobrir sua ligação com algumas vítimas, e se preocupou ao vê-los empurrando um carrinho de bebê. Porém, ao serem detidos, os investigadores descobriram que o bebê não estava no carrinho. Em vez disso, foi encontrada uma bolsa preta contendo restos humanos. O casal, supostamente, planejava descartar os restos em um terreno baldio próximo. Após a prisão do casal, a casa principal e outras propriedades acessadas por eles foram revistadas. No total,
Os investigadores descobriram 8 baldes com restos humanos cobertos de cimento, e mais partes de corpos foram encontradas dentro de uma geladeira. Os restos foram identificados como de 8 pessoas, mas só 4 foram reconhecidas até agora. O bebê desaparecido foi encontrado são e salvo. Depois ela se reuniu com a avó materna. As autoridades notaram que o casal tentava vender a criança na época da prisão. As pessoas a quem eles venderiam também foram presas e acusadas de tráfico de pessoas e adoção ilegal. O casal atraía muitas vítimas com promessas de empregos, dinheiro ou produtos baratos, como roupas, celulares e perfumes, pois vendiam esses itens em casa. Muitas vítimas tiveram as gargantas cortadas ou foram mortas a facadas. Quase todas foram abusadas sexualmente, com 2 exceções notáveis, uma menina de 7 anos e sua mãe. Relatos dizem que a mãe foi morta primeiro, e Hernández não planejava matar a menina de 7 anos, mas acabou sufocando-a até a morte. Algumas foram descartadas em terrenos baldios, rios ou canais de esgoto, enquanto outras vítimas foram desmembradas por Hernández na banheira. Ele cortava ao meio antes de tirar a carne dos ossos. Ele teria dito, sob custódia, que obtiveram 1 quilo de bifes de uma vítima. Órgãos das vítimas eram dados aos cães da família ou colocados em baldes de concreto, como os encontrados pelos investigadores. Pelo menos um conjunto de ossos foi vendido a praticantes de santeria, religião afro-caribenha presente em Cuba, Estados Unidos da América e América Latina. Hernández disse aos investigadores que odiava tanto as mulheres por causa de sua mãe e dos abusos que sofreu de sua outra cuidadora. Ele também teria afirmado que precisava beber sangue humano pelo menos a cada 3 meses. Martínez, por sua vez, afirmou que quase chamou a polícia para seu marido após o primeiro assassinato, mas ele disse que ela também seria presa, então ela nunca contou a ninguém. Com o tempo, ela disse que passou a sentir prazer em matar. Um psicólogo do tribunal disse depois que ela era muito submissa e faria de tudo para evitar a rejeição de Hernández. Apesar de suas aparentes doenças mentais, profissionais concluíram que ambos sabiam diferenciar o certo do errado. E foi determinado que eles estavam aptos a serem julgados. Cada um foi acusado de 8 homicídios e, ao final, considerados culpados e sentenciados à prisão perpétua. O casal foi acusado de feminicídio, ocultação de restos humanos para encobrir crime e tráfico de pessoas. Eles receberam 327 anos de prisão cada um. Susan e Michael Bear Carson. Antes de conhecer Susan Barnes, James Carson, que mais tarde adotaria o nome Michael, era supostamente um pai que ficava em casa e vendia maconha na casa que dividia com sua esposa Lynn e sua filha Jennifer. O trio morava em um subúrbio de Phoenix, Arizona, e Lynn trabalhava como professora. Em 1977, o casamento terminou. Lynn começou a temer o marido, acreditando que seu comportamento errático recente podia ser devido a drogas, doença mental ou ambos. Ela pegou a filha deles e fugiu de Phoenix. Após a separação, Carson conheceu Susan Barnes. Barnes era filha de um executivo de jornal do Arizona, divorciada e sofria de esquizofrenia. A filha de Carson lembrou que ela vivia luxuosamente em um clube de campo antes de usar dietilamida do ácido lisérgico e se envolver com meu pai. Meses após começarem o relacionamento, Carson deixou tudo para seguir Barnes. Viviam do fundo fiduciário dela, viajavam pelo mundo, criavam sua própria versão do Islã, exploravam o misticismo e consumiam muitas drogas. Eles se casaram em 1979. Jennifer lembrou que uma vez foi visitar o pai e Barnes a arranhou com as unhas. Pedi que ela coçasse minhas costas antes de dormir, mas ela arranhou, dizendo que tiraria o demônio de mim. Mais assustador que o machucado foi o que ela disse. Você pode enganar seu pai, mas eu sei que você é o diabo e eu vou tirar esse demônio de você. Durante a farra movida a drogas, Carson adotou o nome de Miguel Urso. Ele escreveu a Jennifer
que Deus lhe deu um novo nome. Em 1980, o casal retornou aos Estados Unidos e mudou-se para São Francisco, Califórnia. Mesmo após retornarem de viagem, continuaram envolvidos com drogas e religião, sem levar uma vida normal como esperado. Em vez disso, nos anos seguintes, as vidas deles passaram a ser marcadas por crimes violentos. Em março de 1981, a colega de quarto do casal, Karen Barnes, 23 anos, sem parentesco com Susan Barnes, foi encontrada morta no porão da casa, enrolada em um cobertor. Nessa época, Carson e Barnes já haviam deixado a cidade. A morte de Karen foi assustadoramente violenta. Ela foi esfaqueada 13 vezes e teve o crânio esmagado. A dupla depois disse que Karen foi morta porque Barnes a considerou uma bruxa. Depois de deixar São Francisco, a dupla foi para Oregon e se escondeu na cidade de Grants Pass. Eles ficaram até a primavera de 1982, antes de voltar à Califórnia, escolhendo viver e trabalhar em uma fazenda de maconha em Alder Point. Colegas notaram que o casal era ferrenho anarquista na época e discutia regularmente o iminente apocalipse nuclear que acabaria com a maior parte da humanidade. O tempo na fazenda foi breve, pois em maio de 1982, Carson matou Clark Stevens, outro trabalhador com quem teve uma disputa. Barnes, posteriormente, o ajudou a tentar se livrar do corpo, com os dois queimando-o antes de enterrá-lo, sob fertilizante de galinha na floresta. Clark só foi dado como desaparecido 2 semanas depois, mas seu corpo foi logo encontrado durante uma intensa busca na fazenda. Carson e Barnes eram suspeitos, mas já tinham fugido da região. Um exame dos antigos aposentos deles, na fazenda, revelou um manifesto escrito à mão pedindo o assassinato do então presidente Ronald Reagan. Em novembro de 1982, Carson foi visto pegando carona por um conhecido que informou a polícia. As autoridades o detiveram, mas por um erro ele foi solto e sumiu antes de ser interrogado sobre os assassinatos de Karen ou Clark. 3 meses depois, ele pegou carona de novo, agora com Barnes perto de Bakersfield, condado de Kern, Califórnia. John Hellier pegou a dupla, mas na viagem Barnes concluiu que ele era um bruxo e precisava ser morto. Após uma discussão e briga física entre os três, o carro parou na River Road, no condado de Sonoma. A briga continuou do lado de fora do veículo e acabou quando Carson conseguiu pegar a arma pela qual ele e Hellier estavam lutando e atirou no suposto bruxo à vista de motoristas que passavam, sendo que pelo menos um deles entrou em contato com a polícia. Barnes já havia esfaqueado Hellier anteriormente, durante a luta pela arma. Ao saber da situação, a polícia enviou rapidamente oficiais que perseguiram Carson e Barnes enquanto tentavam fugir no carro de Hellier. No entanto, o casal acabou sofrendo um acidente e foi detido pelas autoridades. Em 1984, Carson e Barnes foram condenados pelo assassinato de Karen Barnes e pegaram 25 anos de prisão. Depois, foram condenados pelos assassinatos de Clark Stevens e John Hellier, recebendo penas de 50 e 75 anos de prisão. Carson, com 74 anos, está preso na prisão estadual de Mule Creek, enquanto Barnes, de 83, cumpre pena na unidade feminina da Califórnia Central. Em entrevistas após a prisão, disseram ser pacifistas, vegetarianos, praticantes de yoga e convertidos ao Islã. Eles alegaram que seus crimes foram resultado do desejo de remover bruxas da sociedade, o que levou a mídia a chamá-los de assassinos de bruxas de São Francisco. Carson afirmou em uma coletiva de imprensa que bruxaria, homossexualidade e aborto são motivos para a morte e da morte. Algumas pessoas acreditam que eles são responsáveis por muito mais assassinatos do que aqueles pelos quais foram condenados. Carson e Barnes tiveram liberdade condicional negada recentemente, e a filha de Carson ainda acha que ambos são perigosos para a sociedade. Fred e Rosie West. Rosie Letts, de 15 anos,
conheceu Fred West, de 27, em 1969, em um ponto de ônibus em Cheltenham, Inglaterra. Letts logo percebeu que West era persistente. No início, ela não se interessava por ele, mas West insistiu e a surpreendia com presentes na padaria onde ela trabalhava. Eventualmente, Letts acabou se encantando por ele e os dois começaram a namorar. Ela visitava West regularmente no parque de trailers, onde ele morava com sua filha, Anne-Marie, e sua enteada, Charmaine. Ele havia se separado recentemente de Catherine Rina Costello, sua primeira esposa. Letts logo virou cuidadora das crianças e no início era muito carinhosa. Ela deixou o emprego na padaria e virou babá em tempo integral das duas meninas com West, pagando um salário para que ela comprovasse aos pais que seguia empregada. Logo, os pais de Letts descobriram com quem ela estava namorando e, em seguida, denunciaram West aos serviços sociais, alarmados com sua idade e atitude arrogante. Letts e West se separaram depois, pois Letts foi enviada para um lar de adolescentes problemáticos. Ela ainda via West todo fim de semana, quando tinha permissão para sair para a cidade. Após completar 16 anos, ela saiu de casa e foi viver com West, que já tinha um apartamento. Em 1970, ela engravidou dele e, em outubro, teve um filho. Letts acabou cuidando do bebê, além dos outros 2 filhos de West, sozinha, enquanto West foi para a prisão em 1971. Nesse momento, Letts se cansou de Anne-Marie e Charmaine. Ela tinha forte antipatia pela enteada de West e a agredia física e emocionalmente, até assassiná-la antes da libertação de West da prisão em junho de 1971. Depois, ela disse a amigos e familiares que Charmaine tinha sido levada pela mãe e estava morando em outro lugar. West, ao ser libertado, confirmou essa história. Ele enterrou o corpo da jovem no jardim dos fundos do prédio. A ex-esposa de West, Hannah, preocupou-se com os filhos. Em agosto de 1971, conseguiu o endereço dele para confrontá-lo sobre o paradeiro das crianças. Essa foi a última vez que ela foi vista viva. A polícia teorizou que ela foi estrangulada até a morte no carro de West, mas, devido às evidências encontradas com seu corpo, também se acredita que ela foi amarrada e sofreu agressão sexual antes de ser assassinada. Seu corpo foi desmembrado, colocado em sacos plásticos e enterrado em Letterbox Field, no vilarejo de Campley. No ano seguinte, Letts e West se casaram e ela engravidou do segundo filho do casal. Eles se mudaram para o número 25 da Cromwell Street, perto do centro de Gloucester, onde alugaram quartos para aumentar a renda. Após o nascimento do segundo filho, Letts começou a trabalhar com sexo. Ela divulgava seus serviços na região e mantinha relações casuais com inquilinos e conhecidos de West do trabalho. Letts, vítima e autora de abuso sexual na juventude, era conhecida por submeter parceiros a atos cada vez mais violentos, como sufocamento, estrangulamento ou uso de brinquedos sexuais grandes e dolorosos. West, que às vezes participava desses atos sexuais com Letts e parceiros, supostamente tinha gostos sexuais parecidos. Depois, descobriram que eles tinham revistas e fotos de bestialidade e abuso infantil. Nos anos seguintes, Letts teve mais 6 filhos, sendo 3 deles de clientes, não de West. As crianças eram submetidas à disciplina rígida, tarefas difíceis e abuso físico e sexual incestuoso. Raramente podiam socializar com colegas fora da escola. Letts era conhecido por ser o mais disposto a aplicar punições físicas. Anne-Marie, filha de West, sofreu violência sexual extrema do pai e da madrasta. Ela acabou sendo levada à prostituição por eles quando ainda era menor de idade, dizendo aos clientes que tinha 16 anos. O casal também abusou de uma jovem de 17 anos convidada para ser babá. Apesar de denunciar o abuso, ela não conseguiu testemunhar e o caso foi arquivado. Em 1973, Linda Gott,
jovem de 19 anos que saiu de casa, tornou-se inquilina do casal e depois foi assassinada. Os outros inquilinos foram informados de que ela foi convidada a sair após agredir um dos filhos deles, e essa versão também foi contada à mãe de Linda, que a procurou depois. Na realidade, Linda foi assassinada e seu corpo foi esquartejado. Com as evidências no corpo, autoridades acreditam que Linda foi suspensa em vigas no teto do porão antes de morrer, provavelmente por estrangulamento ou sufocamento. As 5 vítimas achadas depois no porão morreram ali e foram esquartejadas. Foram mortas entre novembro de 1973 e abril de 1975, em sua maioria adolescentes e mulheres pouco acima de 20 anos. Por anos, não houve assassinatos, mas em 1978, Shirley Robinson, de 18 anos, foi morta por West. Ela estava grávida de vários meses de seu filho, e há muita especulação de que ela foi morta para ser removida, como uma ameaça à estabilidade do relacionamento do casal. O penúltimo assassinato do casal foi em 5 de agosto de 1979, quando Alison Chambers, de 16 anos, tornou-se babá residente do casal. Ela foi enterrada no Jardim dos Fundos. O último assassinato deles foi da filha Heather, uma das crianças abusadas sexualmente por West. Ela tentou fugir dos pais em 1986, saindo da escola e buscando empregos, mas sempre era rejeitada. Ela desapareceu um dia enquanto as outras crianças estavam na escola e o pai dizia que acabariam debaixo do pátio como Heather se fossem mal comportadas. Em maio de 1992, West abusou sexualmente de sua filha Louise, de 13 anos. Ela foi abusada repetidamente por ele nas semanas seguintes e mais tarde relatou que sua mãe foi indiferente à sua dor e a culpou pelo que aconteceu. Depois, Louise contou a uma amiga na escola e a mãe dela denunciou anonimamente os incidentes à polícia. Em agosto, investigadores revistaram a casa da família, alegando buscar bens roubados. Eles acabaram conversando com Louise, que, longe dos pais e na presença de um advogado, contou a eles o que havia acontecido com ela. As crianças foram tiradas da custódia dos pais e examinadas por médicos que confirmaram o abuso. West foi acusado de agressão sexual e Letts, além disso, enfrentou acusações de crueldade contra crianças, obstrução policial e de incitar o marido a abusar dos próprios filhos. Anna Marie, posteriormente, procurou a polícia para contar o que havia acontecido com ela, a fim de fortalecer o caso de seu irmão contra o pai. Infelizmente, o caso acabaria desmoronando, pois Louise não quis testemunhar em tribunal e Anna Marie não queria abalar o restante de seus irmãos. Em 1994, investigadores buscaram corpos no número 25 da rua Cromwell, onde acharam 9 conjuntos de restos mortais. Outros corpos seriam encontrados pouco tempo depois, incluindo o de Charmaine West, Hannah Costello e Anne McFall, outra vítima do casal. Fred West tirou a própria vida. Ele foi encontrado morto em 1º de janeiro de 1995, antes do julgamento. Ele confessou por escrito 11 assassinatos antes de sua morte. Letts se declarou inocente de 10 acusações de assassinato. A defesa afirmou que ela foi ameaçada e manipulada para ficar em silêncio. No entanto, ela acabou sendo condenada por todas as 10 acusações, além de acusações de agressão sexual, e foi sentenciada à prisão perpétua. Atualmente, ela tem 71 anos e ainda está cumprindo sua sentença na prisão Her Majesty's Prison New Hall, na vila de Flockton, Inglaterra. E aí estão os fatos. Comente suas teorias abaixo, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique atento, fique seguro e até a próxima.